Você provavelmente já deve ter conhecido aquele filme B-Movie, onde tem a mulher que larga o cara pra ficar com uma abelha. Oh. Agora imagina uma fanfic sexual de B-Movie com 140 páginas de uma abelha e uma mulher fazendo fuco. E pra você não precisar ler e pagar US$ 20 nesse grande livro, eu vou fazer ele resumido e trazer aqui pra você. Aí a gente começa o livro com um alienígena Perry, onde ele tem um planeta que tá todo fudido e a missão dele é pegar uma mulher, engravidar, levar um embrião pra terra dele e fazer não sei o que. Depois a gente conhece a Vanessa, que é uma florista e seu namorado Quente. E o que sabemos sobre ele é que ele é idiota e custoso e que vai entrar no esquema de pirâmide. É literalmente isso que tá escrito no livro sobre o nosso querido Ken. Aí os dois vão num parque e simplesmente o Perry aparece lá. Aí eles estão falando. Aí depois o Perry aparece lá e o Kent fica. Oh meu Deus, uma abelha! Oh! Aí bate na abelha e a Vanessa fica. Não, você bateu na abelha! E que também eles começam a brigar. Ah, cala a boca, sua vadia, essa abelha. O que vadia sua mãe? Aí depois se eles explicarem, a Vanessa decide pegar o Perry, trazer no apartamento dela, no caso, e cuidar da abelha e simplesmente briga com o namorado por causa da abelha que ele quase matou. E depois a Vanessa, depois que chega no seu apartamento, começa a pensar que deveria terminar com o Kent por causa que ele queria matar a abelha. E agora vai entrar a pior parte do livro. Quer dizer, a pior não. Não sei, esse entra para os top 10. Simplesmente a Vanessa vai lá, começa. Aí o Perry, a abelhinha com as asas quebradas, pega seu ferrão e e começa a sair mel. Aí a Vanessa olha pro abelha que tá saindo mel, pensa, oh meu Deus, holy moly. Pega o mel, coloca na boca e pensa que é a coisa mais gostosa que já comeu. E ainda eu estou na página 20. Aí depois dessa cena épica, nós descobrimos que o Perry, ele tem um poder de sentir a mulher perfeita com as antenas dele. E a gente descobre que ele sentiu isso na Vanessa lá no parque, só que ele não sentiu que ela poderia engravidar. Aí depois o abelha simplesmente se transforma em abelhão jet com músculo e com braços fortes e gentis. E a Vanessa olha pra ele e pensa: oh meu Deus, não é possível que tenha um homem musculoso, preto e amarelo na minha cama. Ai meu Deus. Aí depois ele fala: Bi, 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 bi. Aí ela, ai meu Deus, isso deve ser um sonho. Aí depois ele explica que a asa dele quebrou e ele tem que passar mais um dia descansando. E ela pensa, ah, eu acho que sim, eu acho que você tem que ficar aqui um pouquinho. Aí depois pronto, passa pro próximo dia. Aí ela achando que era um sonho isso, acorda, olha pra sala e tem um homão musculoso, com braços fortes e gentis em seu sofá. E ela pensa, holy moly! E depois disso ela foi atrapalhar. E acontece a reviravolta. A abelha se transforma na abelhinha de novo e entra quente com uma prostituta. E depois disso eles fazem fruco, fruco. E que ainda bem que não tem isso no livro explícito, que nem foi com o ferrão e o mel. E depois o abelha fica, oh meu Deus, elas estão fazendo coito sexual. E aí depois que o Quente trair, chega a Vanessa de novo em casa e o abelha, pum, se transforma naquele homem musculoso e jet com braços fortes e gentis e fala, ah,
o seu namorado traiu com uma piranha. E ela, oh não, não é possível isso deve ser mentira. Mas quando olha para os olhos da abelha, vê aqueles olhos expressando sinceridade e pureza. E depois disso ela fica, oh não, isso não é possível, não pode estar acontecendo. Aí depois ela pensa, hum, tem um abelhão musculoso com braços fortes e enchentes no meu sofá. E meu namorado me traiu. E depois disso, eles fazem. Ah! Ela trança com a porra da abelha. Holy moly. E o que tá escrito no livro, eu só vou resumir com uma palavra. Toma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso. Aí depois a Vanessa tá uma sugada no abelhão. No próximo dia, eles vão sair juntinhos. E agora acontece outra reviravolta. Um outro abelhão que tinha inveja do nosso abelha, ele fica, oh meu Deus, como esse cara pode ter uma missão assim, depois ser o herói da nossa Terra? E ele vai lá, destemido para o planeta Terra, fuder a missão do abelhão. Só que quando ele encontra o abelhão, ele simplesmente vê abelhão saindo com mulher. Aí depois disso ele pensa, ó, ó, fui procurar ouro, encontrei diamante. E depois disso ele sai disparado pra denunciar o abelhão. E o abelhão nem percebe que isso aconteceu. E depois dessa cena, ó, eles trançaram 10 vezes. 10 vezes trançaram. A Vanessa transou com o Barry 10 vezes. Mas, graças a Deus, que não mostrou nenhuma cena explícita. Quer dizer, palavras detalhadas. Que nem o... Oh, não. Aí no dia seguinte, a Vanessa vai pro trabalho. Aí o Perry fala se ele podia ir com a Vanessa. E ela, não posso deixar. Mas depois de conhecer aqueles braços fortes e gentis, não tem como não deixar o abelhão ir no trabalho com ela. E ele vai no trabalho com a Vanessa. E agora acontece a melhor parte desse livro. Simplesmente chega um cara, abre a porta da loja da Vanessa. Enquanto ela tava fechando a loja, tranca a porta e ela pensa: oh não, quem é este homem? E Lá ele! é o Kent, que ficou bravo porque ela tinha terminado com ele. Ficou: oh não, você, sua piranha, não pode terminar comigo, vá se fuder. E ele: não, ela: oh não, você me traiu. O quê? Eu não. Aí ela: você sim, vagabundo. Aí ele: oh, mas a culpa é sua porque você não quis me dar uma sucata. Ah, e ela: o quê? Passei fuder, vá você, sua piranha. Aí depois ele agarra a Vanessa enquanto ia dar um soco nela. Atrás dele surge um homem preto e amarelo com braços fortes e gentis e segura ele e diz: se você não largar ela, eu vou esmagar as suas bolas e enfiar meu ferrão no seu ânus. E ele: ah, não! E depois ele sai da loja e fala: oh, vai se fuder! E some. Depois disso, não. Aí eles fazem de novo sexo. E depois dessa cena de pura alegria, no dia seguinte, a Vanessa acorda
E pum, 3 homens musculosos, pretos e amarelos, na frente da cama dela. E antes que ela pudesse raciocinar, ela pum, toma um soco no nariz e desmaia. E enquanto ela corta, ela está presa numa espaçonave. E chega um cara e pergunta se as mulheres poderiam fazer os homens largar tudo por ela, se ela responde não. E depois pergunta por que ela não poderia engravidar. E ela fala que tomava anticoncepcional. E depois aquele abelhão sai da prisão dela. E depois ela fica chorando. Oh, não, não, não. E pum, a energia acaba. E alguém invade a cela dela. E tum, é o abelhão. E depois, no meio da fuga, eles começam a trocar carícias, carícias. E não, eles fazem sexo no meio da prisão. Depois de escapar. E pronto, quando eles acabam de fazer os seus coitos sexuais, a polícia dos abelhões pegam eles e toma sua vadia, sua vagabunda. Oh, toma seu abelhão, eu vou enfiar teu ferrão no meu ânus. Oh. E pronto, depois disso, eles são levados para o general dos abelhas que fizeram perguntas. E as perguntas aí começou a fazer perguntas e não sei o que. Pega no meu pau. E depois revela porque não tinham prendido o abelhão e a Vanessa quando eles estavam fazendo sexo. Porque eles estavam assistindo todos os abelhas estavam assistindo a Vanessa e o abelhão fazerem sexo. E depois disso, eles fizeram uma review de sexo do abelhão com a Vanessa. Todos os abelhas fizeram uma review de sexo. Bababoi. E depois disso, a loja da Vanessa ficou muito famosa. Os abelhas e a humanidade fizeram um trato que as abelhas lancem suas sementes para acabar com a fome na terra e as mulheres começam a namorar os abelhas. O Candy vira mendigo, a Vanessa se casa com Perry e no fim a Vanessa fica grávida do abelha e finalmente acaba. Simplesmente essa fanfic é show de bola.